Continuando então, pessoal, na análise do 308, que está dentro do procedimento para obtenção da tutela cautelar antecedente, né? Falamos do caput, falamos do parágrafo 1º e 2º, cumpre-nos então agora comentar o disposto no parágrafo 3º e 4º do 308, tá? O parágrafo 3º do 308 diz: apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação na forma do artigo 334 do CPC, por seus advogados ou pessoalmente, sem a necessidade de nova citação do réu, tá? Então, havendo ali a apresentação de contestação, né? Desculpa, havendo a apresentação do pedido principal, tá? Nós já falamos do pedido cautelar, já falamos da apresentação de contestação lá no prazo de 5 dias e a possibilidade de julgamento antecipado do pedido de tutela cautelar de urgência ou a instrução dele para comprovação dos requisitos para concessão da cautelar, tá? Aqui nós estamos falando do aditamento da petição inicial e a inclusão do pedido principal, tá? Então, uma vez feito esse aditamento no prazo de 30 dias, como menciona aqui o 308 caput, né? O parágrafo 3º diz: havendo então esse aditamento, apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação e mediação na forma do 334, serão intimadas por seus advogados ou pessoalmente, sem a necessidade de nova citação do réu, tá? Então o réu ele já foi citado quando do pedido de tutela cautelar. Agora, ele e o autor, através dos seus advogados, o mais comum é isso, né? Eles serão intimados para uma audiência de conciliação. E essa audiência de conciliação é com relação ao pedido principal, esse que foi objeto de aditamento da petição inicial, esse que foi incluído no prazo de 30 dias da efetivação da tutela cautelar, conforme diz o 308, tá? Então, havendo ali a apresentação de pedido principal, assim como ocorre na tutela antecipada, aqui também é designada uma audiência para tentativa de conciliação, né? Nesses processos que são a grande maioria, que são os processos que admitem autocomposição, tá? E o prazo para resposta, o prazo para contestar está no parágrafo 4º do 308 e diz que, não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do 335. Tá? Então, havendo autocomposição com relação ao pedido principal, aquele que foi acautelado, que o juiz concedeu uma tutela para proteger esse direito, né? É então realizada uma audiência de conciliação entre as partes. E, havendo conciliação entre elas quanto ao pedido principal, o juiz vai reduzir a termo e extingue o processo, tá? Extingue o processo principal, fazendo cessar também a medida cautelar, aquela que vem para proteger o direito principal, tá? Havendo acordo entre as partes. Mas não havendo acordo entre as partes, segue-se nos termos do parágrafo 4º o artigo 335 do CPC, né, que fala lá das hipóteses de ambas as partes comparecerem e não haver acordo, qual é o prazo de contestação, ou seja, começa a contar do dia seguinte à data da audiência, né, quando as partes se ausentam, quando o réu apresenta uma petição dizendo que não tem interesse na realização da audiência, né, e na forma do 335 o prazo começa a contar do dia seguinte ao protocolo desta petição, dizendo do desinteresse na realização da autocomposição, tá? Então, o prazo ele irá fluir na forma do 335, ou seja, tendo como termo inicial o que dispõe o 335 para a apresentação de contestação pelo réu. Lembrando que a contestação aqui é quanto ao pedido principal, tá? Não quanto ao pedido de tutela cautelar, porque o prazo de 5 dias já fluiu a partir da citação, né, como nós vimos na forma do artigo 307, né? Na forma do artigo 306, né, em que fala que o réu é citado para contestar o pedido, mas aí é o pedido cautelar, tá? Aqui, a prazo para contestação vai se dar na forma do 335, então é depois do aditamento da inicial, depois da intimação das partes e depois de uma audiência de conciliação que é designada apenas quando não há possibilidade de autocomposição, ela não é designada, senão ela é designada para tentar uma composição das partes com relação ao direito principal, ao que está sendo demandado ali, então, depois, através do aditamento dessa petição inicial,
tá? Com relação a esta questão, né? Então, o 308 finaliza ali o parágrafo 4º, que não havendo autocomposição, começa a correr o prazo de contestação na forma determinada, disposta no artigo 335 do CPC, ok? E, por fim, precisamos analisar, quer dizer, por fim não, né? Acho finalizando este vídeo, analisar o artigo 309 do CPC, que fala da eficácia, no caso fala da perda da eficácia, né, da cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Essa tutela provisória cautelar antecedente que nós estamos estudando, tá? Que, como nós sabemos, a tutela cautelar, ela é sempre provisória, na verdade ela é uma espécie de tutela provisória, tá? E ela então, ela é destinada a perdurar apenas por um determinado tempo, ela não vem para perdurar de maneira definitiva, né? Por conta de ser uma tutela provisória, ela perdura em caráter provisório, né? E não definitivo, certo? E o 296 e 309, ele trazem as regras que regulam essa questão da eficácia também da tutela cautelar antecedente. O 296 nós já vimos, né? Nós já estudamos. É o que fala da possibilidade de, a qualquer tempo, o juiz poder modificar, revogar a decisão que concede a tutela provisória, tá? Isso é o que menciona o 296, né? Que a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode a qualquer tempo ser modificada ou revogada pelo juiz, tá? Já o 309, ele traz hipótese em que a tutela perde a sua eficácia, pode perder a sua eficácia, tá? Então, fazendo a leitura do 309, o disposto no 309, mas antes disso, comentando o que o Marcos Vinícius traz na sua obra, na sua doutrina a respeito do 309, né? O Marcos Vinícius diz que, além da revogação ou da modificação das tutelas provisórias em geral, que vem mencionada no 296, pode haver ainda a perda da eficácia da tutela cautelar nas hipóteses estabelecidas no artigo 309 do CPC, que consiste em uma sanção imposta ao autor que, tendo obtido a tutela, não tomou providências a seu cargo, ou então na consequência natural da extinção ou na improcedência do pedido principal, tá? Diz o Marcos Vinícius que, em caso